Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Marcelo Antunes, eu sou gestor e consultor da Imagine Mídia Digital e eu estou muito feliz, radiante, por poder participar deste grande congresso de conhecimento e motivação. Eu quero te parabenizar pela sua iniciativa, pelo seu interesse em mudar, crescer, prosperar. Você está se permitindo a aprender, a melhorar e a ser corrigido. A Bíblia diz em Provérbios 15:31 que quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Isso é lindo, não é verdade? Você ouviu ao longo desses últimos dias muitos ensinamentos de como chegar no topo, como conquistar um lugar diferenciado nesse mercado tão competitivo, nesse mundo tão competitivo. E eu quero falar sobre crescimento. Se você me permitir, eu quero usar a Bíblia como referencial. Eu não quero falar de religião, mas na minha opinião, a Bíblia é o único livro do mundo que consegue cuidar ao mesmo tempo de 7 saúdes que todos nós temos que cuidar. Saúde espiritual, saúde familiar, saúde emocional, saúde intelectual, saúde social, saúde física e financeira. Bom, eu quero usar o livro de 1 Reis, no capítulo 1. A Bíblia relata que naquela época Davi era o rei de Israel. E Adonias era um dos filhos de Davi. E ele era o filho mais velho. Portanto, ele tinha o direito de reinar depois de Davi. Só que ele, a Bíblia diz que ele se exaltou, ou seja, ele queimou etapas. Não teve controle emocional, não exercitou a sua inteligência espiritual. E existem muitas pessoas que têm tudo para reinar, têm tudo para crescer, mas queimam etapas, se exaltam, passam por cima de princípios. Eu gosto de uma frase que diz o seguinte: toda vez que você quebrar o princípio de autoridade, você será quebrado por ele. Eu quero te mostrar o lado bom de Adonias. Adonias teve atitude, Adonias se antecipou, teve ousadia. Nesse momento, Adonias subiu o primeiro degrau da escada. Alguém que quer vencer não pode ser apático, ficar esperando as coisas acontecerem. E foi isso que Adonias fez. Adonias também chamou Joabe para ser seu aliado. E nesse momento, Adonias sobe o segundo degrau da escada. Adonias precisava de alguém com experiência. E você sabe, não dá para crescer sem parcerias. Se você quer ter sucesso, se você quer chegar no topo, você precisa se juntar, andar com pessoas de sucesso. Tem uma frase que eu gosto muito do Mark Vixon Hansen. Para crescer, você precisa encontrar amigos que possuem forças que você não possui. E foi isso que Adonias fez. Adonias contratou 50 cavaleiros. Nesse momento, Adonias subiu o terceiro degrau da escada. Ele foi inteligente, ele foi criativo. Ele não ficou esperando que alguém fizesse alguma coisa por ele. Ele foi lá e fez. E com você não pode ser diferente. Você precisa expor as suas conquistas, não para se mostrar, mas para motivar outras pessoas para dar bom testemunho. Com isso, Adonias subiu o quarto degrau. Adonias comemorou o seu resultado. Isso quer dizer que nós não devemos só trabalhar, só estudar, só se estressar. Você precisa comemorar suas conquistas e envolver as pessoas que te ajudaram, comemorar com elas. Agora Adonias se prepara para subir o último degrau da escada. Quando ele ouve o povo gritando, "Viva Adonias!", ele chegou no topo. Só que ele pensou que estava por cima. E essa história nos ensina muitas coisas. Às vezes eu pergunto para algumas pessoas, qual é a parte mais importante numa escada? Algumas pessoas dizem que é o primeiro degrau, outras dizem que é o último degrau. Algumas falam que é o apoio, outras falam que é a base. Mas se você reparar bem, não existe a parte mais importante na escada. Na verdade, todas as partes na escada são importantes. Aqui atrás existe o ferro. E esse ferro ninguém vê, ninguém comenta, mas é ele que sustenta o seu peso, o peso do seu corpo. Tem muita gente crescendo, subindo, mas se esquece que tem sempre alguém apoiando o seu peso. Talvez seja o seu pai que pagou o seu estudo, pagou a sua faculdade. Talvez seja a sua mãe que tratou da sua roupa, que te deu alimento.
Talvez o teu professor que te ensinou o caminho certo, ou o seu pastor que te orientou, que orou por você. Não dá para crescer sem apoio. Uma escada tem essa peça de plástico, que para a indústria é barato, mas dependendo do piso, você pode escorregar. E tem muita gente querendo crescer, não se atentando aos detalhes de uma escada. São coisas pequenas, coisas simples, que muitas vezes não são valorizadas. Honrar pai e mãe, respeitar os mais velhos, ser ético, cumprir com a sua palavra, falar a verdade. O meu desafio, o seu desafio, não é só chegar no topo, mas é se manter nele. O grande erro de Adonias foi se exaltar, ser prepotente, ser arrogante, não respeitar princípios, não respeitar valores. E a Bíblia conta que ele teve que descer. E quem reinou foi Salomão. E todo o povo se alegrou com Salomão. Sabe por quê? Porque ele era um homem íntegro, correto, era um homem que amava o seu povo, era um homem temente a Deus, por isso merecia o trono. Eu espero que essa história sirva para te alertar, sirva para te motivar, sirva para te orientar e, acima de tudo, te encorajar a ser uma pessoa correta em cima do topo. Chegar no topo não é o desafio é se manter no topo. Que você tenha essa história como referencial na sua vida. Queridos, a Bíblia é recheada de histórias de sucesso. Recheada de histórias que nos inspiram, que nos ensinam, que nos motivam e que nos encorajam. Só que essa história nos mostra dois personagens principais, Adonias e Salomão. Adonias foi o homem que se antecipou, foi o homem que quebrou princípios, que não respeitou a autoridade, que foi soberbo, foi presunçoso, foi prepotente, foi arrogante. Na verdade, Adonias não é um exemplo de sucesso, mas um exemplo de derrotado. Agora eu quero te falar de um homem de sucesso. O nome dele é Salomão. Um dos princípios que Salomão respeitou foi ouvir. Interessante que quando o Adonias tentou usurpar o trono, Davi ainda era vivo. O pai não tinha morrido. Eu imagino alguém tentando avisar para Adonias: pô, Adonias, seu pai não morreu ainda não, cara, desce daí. Mas sabe por que não fizeram isso? Porque Adonias não gostava de ouvir repreensão, conselho. Tem uma frase que eu gosto muito do meu pastor Sérgio Nonato, que diz assim: o topo às vezes nos alegra, mas algumas vezes prejudica a nossa audição. E tem muita gente subindo, crescendo, mas para de ouvir quem ajudou, para de ouvir os pais, para de ouvir os mestres, para de ouvir os conselheiros, para de ouvir o seu pastor, aquele que te ensinou a subir. Salomão era um homem de sucesso, Salomão sabia ouvir. Se você parar para analisar, você vai ver o perfil de Salomão e o perfil de Adonias. Salomão era um homem de sucesso, Adonias um homem fracassado. Salomão tinha unção, Adonias presunção. Salomão era humilde, Adonias não. Adonias era soberbo. Salomão era um homem pacífico, Adonias era mimado. Salomão, ele era um homem obediente, Adonias era completamente o contrário. Salomão tinha fé em Deus, Adonias confiava em si mesmo. Salomão era inteligente, Adonias era tolo. Sabe o que eu aprendi? Que existem duas formas de aprender. A primeira é como se faz com o certo. E a segunda é como não se faz com o errado. Você agora tem a história de dois homens, um homem de sucesso e um homem de fracasso. Se você observar, se você olhar para a história de Salomão e se você olhar para a história de Adonias, você vai perceber que no dia de hoje, no mundo corporativo, existem pessoas iguais a Salomão e existem pessoas iguais a Adonias. Quero te fazer uma pergunta: que tipo de pessoa você quer ser? Agora eu quero te falar de um assunto muito interessante. Quero falar sobre comunicação. Ao longo da minha vida eu vi muitas pessoas perderem grandes contratos, pessoas que perderam seus casamentos, perderam amigos, perderam grandes negócios, grandes oportunidades, porque não sabe se comunicar. Existe uma pesquisa que diz que na comunicação 57% que nós empregamos é o tom de voz. 36% é a expressão corporal e apenas 7% são as palavras. Ou seja, na comunicação, o mais importante não são as palavras. Tem muita gente que sabe o que dizer, mas não sabe como dizer.
e por causa dessa forma errada de se comunicar, causam mágoas, causam brigas, discussões, contendas, discórdias e por isso perdem muito mais do que ganham. A Bíblia diz em Provérbios 16:32, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E também diz, até o insensato se passará por sábio se ficar quieto. E, se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Eu presto consultoria para algumas empresas, segmento de indústria, de comércio, de serviços. E eu observo no meio corporativo, no meio empresarial, que muitas pessoas não estão dispostas a se segurar, a controlar o seu ânimo, as suas emoções. Ninguém quer engolir sapo. Sabe o que eu aprendi? É melhor você engolir um sapo de vez em quando do que viver a vida inteira no brejo. Eu espero que esse vídeo te inspire, te motive, te encoraje. Você conheceu personagens que deram certo, personagens que deram errado. Você aprendeu sobre princípios, você aprendeu sobre ensinamentos que você tem que agora aplicar na sua vida. Não adianta aprender se não aplicar. Você já é um privilegiado, porque Deus te deu inteligência, Deus te dotou de sentimentos, você tem tantas coisas maravilhosas para colocar em prática, para ser um homem vencedor, para ser uma mulher vencedora. Eu te desafio a colocar em prática tudo que você aprendeu nesse congresso, nesse seminário. Mas lembre-se, use a Bíblia como referencial na sua vida. Eu quero deixar uma frase do meu amigo Anderson Bravo. Você pode até não fazer o que a Bíblia manda, mas não poderá reivindicar tudo aquilo que ela promete. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Quero deixar um grande abraço para você. E se você quiser conhecer o meu trabalho, acesse marceloantunescoach.com.br ou marceloantunescoach.com. E também pelo WhatsApp 9641 57888. E eu quero, para finalizar, deixar uma poesia para você. Um dia desses, o sol nasceu mais cedo. Ele estava me chamando, me convidando para vê-lo se formar. O curioso é que ele não estava nem mais e nem menos bonito. Apenas estava ali, sob o oceano deserto, me presenteando com a sua forma e a sua dimensão. Iluminava uma pedra pesada que dividia o rio, estrangulava a cadência de uma flor há pouco tempo nascida, mas devolvia-lhe a confiança de poder se desenvolver. Mudava a cor do céu em segundos e servia de inspiração para o arco-íris se apresentar. Ele sabe ser um excelente companheiro. Eu sei, é verdade, não temos o hábito de namorar o sol. Não podemos tê-lo de tão perto assim. Usamos as constelações. Nos encantamos com o mar, com as montanhas, com as estrelas. Apenas a noite é motivo para admiração. Mas de manhã bem cedinho, ele sim, é o verdadeiro êxtase da natureza. Ali, na frente dele, nos determinamos pequenos à imensidão do seu poder e a tudo o que ele faz. Aos bronzeados, a sua bondade. Aos viajantes, a sua beleza. Aos namorados, a sua temperatura. O verdadeiro cupido. Enfim, o sol tonifica a beleza por fora e os tecidos por todos os ângulos. É olhando para ele que nos encontramos. Não é como o farol que só aparece quando precisamos. Entendemos o porquê devemos começar sempre devagar. Devemos crescer como ele, tímido, quase sem querer, sem afobação. A vida é como o sol, eu acho. Às vezes nos esquenta demais, às vezes não nos esquenta. E por não estarmos sempre satisfeitos, não percebemos o nosso egoísmo. Tentamos não criar os sonhos como se eles envelhecessem. Existirá sempre alguma coisa para tentar tapar o sol. Existirá a chuva, os arranha-céus, as montanhas e até o teto dos homens. A escuridão tentará ser um adjetivo para a sua ausência. Bobagem. Seremos sempre passivos de um dia não brilharmos por motivos diversos, mas não tentemos fazer de um descuido uma mutação. Sempre teremos o sol. Se você for igual a ele, mesmo não sabendo o porquê, terá o melhor e mais forte brilho. Se um dia chover, proteja-se, mas insista. Se pensar em parar, renove-se e persista. Perceba que o seu potencial é como o sol, um milagre natural. Declare para você mesmo, num dia comum ou no Réveillon, que a melhor e maior estrela é o seu coração. E maior do que o sol, só a sua vontade
de ser feliz. Beijo.